Amém. Eu queria, antes da gente passar para o texto, ou para iniciar de fato, eu queria convidar vocês a, mais uma vez, estar orando, né? Nunca é demais, eu gosto sempre de iniciar orando. Acredito que é um período também onde a gente vai se abrindo ali para ouvir o Senhor de fato, né? Então vamos fechar os nossos olhos, mas eu peço que você não se limite a nada, né? Não se preocupe, que tenha total liberdade. Jesus te chamou para ser livre, né? A gente cantou isso aqui. Vamos exercer a nossa liberdade, clamando ao Senhor de todo o nosso coração. Senhor, é um prazer, é um privilégio estar aqui mais uma vez, Pai. Eu quero te agradecer, meu Pai, desde já, porque eu sei que muito há para ser feito hoje, Deus. Muitos corações serão tocados hoje, Senhor. O Senhor marcou um encontro conosco, Pai. E nós queremos dar total liberdade para o Senhor. Queremos ver o Senhor agindo neste lugar, Pai. Nós estamos cansados, ó Deus, de viver por nós mesmos. Nós não queremos mais guiar os nossos próprios passos. Queremos ser guiados pelo Senhor, Pai. Espírito Santo, nós necessitamos do Senhor hoje. Assim como necessitamos todos os dias. Porque sabemos que sem a sua palavra, sem o seu toque, sem o despertar do Senhor, de nada vale, Pai. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo, tocando de dentro para fora. Nós não queremos mudanças, simplesmente mudanças exteriores, mudanças na aparência. Nós queremos ser essencialmente transformados, ó Deus, no mais íntimo do nosso ser, Pai. Quebre tudo aquilo que possa nos impedir de te ouvir. Quebre tudo aquilo que possa gerar uma barreira entre nós, Senhor. Nós queremos viver para o Senhor de verdade. Nós não queremos só vir aqui, Pai, de sábado em sábado, domingo a domingo. Nós queremos viver isso de verdade, Senhor. Nós queremos trazer isso para o ambiente onde estamos inseridos. Nós queremos fazer a diferença na nossa geração, como foi dito aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós contamos com a sua presença. Nós contamos com a sua presença. Tenha total liberdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19. A partir do 19, vou ler na King James. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. O contexto ali é o Sermão do Monte, né? Conhecido também como Sermão das Bem-aventuranças. Nós vamos ler alguns versículos dele. Mateus 6, a partir do 19. Amém? Vocês estão ligados? Está com a mão no celular, fica difícil. Amém. Mateus 6, 19. Cadê? Perguntei se vocês acharam, mas eu não olhei na minha, né? Mateus 6, 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde traça e ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pois onde, vocês repetem comigo por favor, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiveres em ti for trevas, como será grande a trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós
muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a sua grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Amém? Pode se assentar, ficar à vontade. Texto um pouco mais longo, né? Mas nem tanto também. Irmãos, eu fiquei pensando, em Gênesis, o diabo, ele aparece transfigurado em uma serpente. Ele é referido como uma serpente. Quem lembra disso? Sim? Uma serpente. Em Apocalipse, ele já aparece como o quê? Vocês lembram? Um dragão, né? É falado o dragão, a antiga serpente. Eu fiquei pensando sobre isso, de que, por que, né? Primeiro uma serpente e depois um dragão. Eu fiquei pensando sobre o fato de que uma das qualidades da serpente é ser sorrateira. Ela chega de forma quase que imperceptível, né? Muitas vezes a gente vê notícias, né, de acidentes com animais peçonhentos, com a serpente, de que as pessoas são picadas e nem vê, né, a cobra, nem vê de onde veio aquilo, né? Estava andando no meio de uma floresta, no mato ali, em algum lugar, e é picado. Ela é sorrateira. O diabo apresenta-se, obrigado, Thaís, o diabo apresenta-se inicialmente como um animal sorrateiro. E isso me leva a entender de que a estratégia dele também começa assim. Ela aparece de forma sorrateira, o diabo vai soprando coisas para nós, tentando nos enganar de forma sorrateira, para depois aquilo vai crescendo e se transformando num dragão. Começa como uma serpente e termina como um dragão. Começa sorrateiro e termina como algo muito difícil da gente vencer. Então nós temos que tomar cuidado no começo. E se você vê lá em 1 João, capítulo 4, você vai ver João descrevendo o fato de que, desde aquela época, já existiam diversos falsos profetas, diversos falsos ensinos, né? Você vai ver Paulo também trabalhando isso nas cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Você vai ver ele trabalhando sobre isso, sobre falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E 1 João está lá também falando sobre isso, e trabalha sobre o fato de que o espírito do anticristo, ele já havia sido liberado, já estava ali rondando, né? E ele permanece até hoje. E o espírito do anticristo. Você percebe que existem princípios, né? O Senhor, eu já falei isso aqui em algum outro momento, o Senhor, ele trabalha com princípios, e esse espírito do anticristo, ele é focado em quebrar esses princípios e nos fazer distorcer todos os princípios que Deus nos dá, né? E uma das coisas que a gente vem vendo, né, de um tempo para cá, é esse foco, como eu estava conversando mais cedo aqui com o pastor Davi, o foco no próprio ser humano, né? Os ensinos, as ideologias, sempre voltadas para o próprio ser humano, para alimentar o ego, né? Para alimentar a sensação de poder, de ser superior aos outros, né? É comum isso. Hoje tem sido cada vez mais comum. E isso tem sido introduzido
nenhuma teologia que acaba misturando coisas que são de Deus e coisas que não são. Mais uma vez a gente vê essa característica de ser sorrateiro, né, do nosso inimigo. Então vem sendo misturado essa ideia de você colocar os olhos mais sobre você do que a Jesus. E isso eu estou falando aqui já em uma perspectiva teológica, né? Cristã, não estou falando da igreja para fora, né? Estou falando entre nós temos que tomar cuidado com isso, com o que a gente acessa também, com os ensinos que a gente tem acesso na internet, principalmente, né? A gente consegue ver muitas coisas, né? E aí a gente fica vendo o foco no conforto, no ego, em bens materiais, né, no poder, na estética, sempre elevando essas coisas, colocando como um poste de ídolo, né, transformando essas coisas como um ídolo. E uma coisa, irmãos, eu não estou falando aqui contra você se cuidar, né, e ser mais bonito ou ganhar mais dinheiro. Não é, o problema não é esse. O problema não é você ter alguma coisa. O problema é você transformar isso no sentido da sua vida. Eu não estou aqui falando de uma teologia da pobreza, né? Isso é muito perigoso, porque às vezes a gente identifica um problema num lado e tenta corrigir ficando o oposto, né? E não é isso, né? Não é, a gente tem que saber identificar o que está de acordo com a palavra de Deus. Então eu não estou falando aqui que é errado, né? Ter cuidado com querer melhorar no trabalho, ganhar mais dinheiro, enfim, não é isso. O problema é você colocar o seu coração nessas coisas, agindo, passando os dias como se a nossa vida se resumisse a isso, como se a nossa vida ela fosse durar apenas aí uns 80, 90, 100 anos, né? E não, cara, isso aqui, esses 80, 90, 100, isso é só o começo. O Senhor preparou para nós algo que é eterno. E nós não podemos andar com os olhos focados nessa vida tão curta que o Senhor nos deu. É uma vida curta aqui na terra. E a gente às vezes entrega tudo por coisas daqui. Coisas que vão ficar por aqui, como a gente leu aqui, né? Não juntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Ajuntar tesouros no céu. E aqui eu não queria que a gente entendesse apenas na ótica financeira, né? Eu não quero que a gente olhe só para essa ótica financeira, porque muitas vezes o tesouro que a gente está juntando não é ligado ao dinheiro necessariamente. Mas às vezes a gente tem que sempre identificar esse princípio, né? O que está falando aqui é para você não colocar seu coração nas coisas daqui. Às vezes o seu tesouro não é ter um volume de dinheiro muito grande, um patrimônio muito grande. Mas às vezes o seu tesouro é a sexualidade, sei lá, né? Às vezes o seu tesouro é o prazer, viver alimentando o prazer. Eu lembro antes da minha conversão, dos contatos que eu tinha com as pessoas e tal, eu lembro que as nossas conversas eram sempre voltadas a isso. Era uma forma, ou era algum prazer ligado a essa área sexual, ou prazer ligado às drogas, sei lá, cara, mas era sempre algo voltado para o prazer. O meu tesouro que eu estava tentando juntar era um número maior de experiências, sei lá, de coisas que eu vivia com os meus amigos e tal. Era esse o meu tesouro. Ali eu não tinha nem... A gente saía para ir para algum lugar, mal salvava um cachorro quente no final da noite. Não era sobre o dinheiro. Mas o meu tesouro ali eram as experiências. Às vezes o seu tesouro tem sido a aventura, né? Querer fazer coisas para alimentar esse lado. Eu tinha muito isso também. De querer sempre... ter adrenalina, essa sensação de adrenalina, de risco e tal. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade, entender o que tem sido o nosso tesouro, se são essas coisas ou são os tesouros eternos, né? Então eu queria que cada um pensasse sobre isso. E não deixar com que essas coisas venham reger a nossa vida.
Nós temos que tomar cuidado para isso, para que essas coisas não ditem o caminho da nossa vida. E sem perceber, as pessoas estão se tornando cada vez mais mundanas. E cristão mundano não existe, irmãos. Não existe. Ou você está conectado com Deus, ou você é conectado com o mundo. Vocês estão ligados nisso? Mais ou menos? Estão ligados ou não? Aí. 1 João 2, do 15 ao 19, vai falar assim, ó. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Ó, segura essa aí, ó. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é forte demais, irmãos. Isso é muito sério. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Irmãos, ou você é discípulo ou não. E ser discípulo de Jesus não é você ir à igreja. Ser discípulo de Jesus é você se tornar a igreja. Um ambiente onde Deus é glorificado a partir da sua vida. Porque ir à igreja, irmãos, você vem aqui 1, 2 vezes por semana, já era, foi a igreja. Agora você ser a igreja, você tem que carregar isso todos os dias. A sua vida sofre uma transformação. Avalie a si mesmo. Comece a olhar para a sua própria vida, para as suas decisões, para as suas ações. Você verá se você tem ido à igreja simplesmente, ou se você tem sido a igreja. Se você é a igreja, aonde você passar, vai gerar frutos. Isso vai se tornar frutos, seja no seu quarto, no devocional, como o Iago falou aqui, você vai gerar frutos ali, seja no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde você estiver, vai gerar frutos. Eu não estou falando aqui de frutos no sentido só de você sair pregando, e, enfim, isso também, mas não só isso, né? Às vezes o seu fruto, você vai passar ali 4 anos da sua graduação e vai ter a chance de falar com uma pessoa, e aquela única pessoa que você falar, você vai ganhar ela para Jesus. Então, nós precisamos entender essa diferença entre você carregar um status de cristão, que você falar que é cristão, né? Como mais de 80% da população, segundo o IBGE, né? Você falar que é cristão, e a outra é você de fato carregar esse amor de Jesus, para onde você for, por onde você passar, ser a igreja, né? E eu lembro que, no meu passado, como eu falei aqui, eu tive muito contato com as coisas, né, do mundo e tudo mais. Eu fui crescendo nesse meio, até que Jesus abriu os meus olhos. Já contei isso aqui algumas vezes, né? Eu não vou entrar em detalhes de novo, mas até que Jesus abriu os meus olhos. E uma coisa que eu queria destacar é o fato de que, a partir daquele momento, o que eu queria do mundo era distância. Eu queria distância, porque de uma hora para outra, a minha vida mudou. Foi no estalar de dedos, no movimento ali de nascer do Espírito, eu entendi que havia algo maior cuidando de mim, cara. Existia um sentido muito maior. E eu caminhei durante mais de 20 anos, achando que o maior sentido da vida eram as coisas daqui. Eu desperdicei muito tempo. Sabe, eu carreguei consequências e marcas que eu carrego até hoje, até no meu corpo, né? Por achar que era só, que tudo se resumia a isso aqui, mas não. Tem algo maior. E eu queria distância de tudo aquilo que eu vivia. Me gerou um nojo de tudo aquilo que eu vivia. Eu fui abrindo mão de cada coisa, cara.
tudo aquilo que eu carregava, que eu tinha muito prazer, eu comecei a abrir mão daquilo. Eu lembro de muitas vezes fazer coisas que eu sempre fiz, né? E aquilo começar a me incomodar. E como assim uma coisa que eu sempre tive prazer em fazer, aquilo começar a gerar um incômodo em mim? Eu não tinha conhecimento da palavra. Eu chegava para perto da pessoa que mais tinha conhecimento que eu conhecia, que era a Flor, que estava ali do meu lado. Eu perguntava para ela, mas isso aqui é errado? Eram umas coisas absurdas, que óbvio que era errado, mas eu não tinha conhecimento daquilo. Eu falei, mas isso aqui é errado? Aí ela ia, me explicava, é errado. Deus não se agrada disso não, por causa de tal coisa. Me contava alguma história lá da palavra e tal. Então eu comecei a me distanciar daquelas coisas. E quando até no momento que eu estava preparando a palavra, irmãos, que eu escrevi esse tópico aqui, eu fiquei muito tocado para falar com você que talvez você está aqui e cresceu na igreja, não é? A minha experiência de alguém que veio de fora e se converteu. E sinceramente, para mim é mais fácil recusar algumas coisas. Agora, talvez você cresceu na igreja, na adolescência aí, não sei, cara. Talvez você sente um pouquinho de vontade de experimentar o que está lá fora. Talvez você tenha uma curiosidadezinha para falar, mas será que é isso mesmo? Será que isso não é exagero e tal? Talvez você tenha isso dentro de você. Eu queria muito nesse momento falar isso com você que sente isso. Eu não sei se tem alguém aqui com esse sentimento, né? Mas eu queria falar com você, cara, que não vale a pena. Eu queria falar com você que muitas vezes aquilo, o que os nossos pais vão falando, né? Que a gente acha que é besteira, que eles não sabem de nada. Você vai ficando mais velho, você vai entendendo que eles estão certos, cara. Os alertas que a gente recebe pode nos proteger demais. Quem me dera, eu falo de todo o meu coração, quem me dera se eu tivesse ouvido mais meus pais, cara. Se eu tivesse dado mais atenção aos bons conselhos, cara. O tanto de problema que eu teria evitado. Não só para mim, cara. Porque quando você caminha conectado com o mundo, desconectado com Deus, você gera problemas não só para você, mas para as pessoas que te amam, que estão ali do seu lado. Às vezes as pessoas que caminham com você, seus amigos, você acaba influenciando mal. Eu ensinei um cara a fumar uma vez, gente. E fuma até hoje. Eu parei de fumar, o cara fuma. Olha só o que eu fiz, velho. Eu creio que Deus me perdoou. Mas a gente acaba gerando consequências para nós e para os outros. E não tem como você sair delas. Existem consequências que você vai viver. E você pode evitar isso. Segue a palavra, conecte-se com Deus de verdade, cara. Não seja um cristão que não é cristão. Não seja um cristão mundano. Se entregue de verdade a Jesus, caminhe com Ele. Você vai ver o privilégio que é. Você vai ver o privilégio que é caminhar a vida toda com Jesus. Quando você estiver mais velho, mais velha, alguém te perguntar, mas como é que foi sua conversão? Você fala assim, eu sempre fui de Jesus. Um dia eu despertei ali, busquei de uma forma mais profunda, mas eu sempre fui de Jesus. Cara, isso é sensacional demais. Vocês não têm noção o bem que tem na mão de vocês. Enfim, foi algo que eu não tinha nem preparado muito sobre isso, né? Mas eu senti demais de falar isso. Talvez tenha alguém aqui, né? Pensando sobre essas questões. E uma outra dificuldade, irmãos, é quando tudo isso vem se tornando habitual. Porque meu primeiro desafio foi abandonar o mundo. Foi o primeiro desafio. Agora, o outro desafio que eu sofri com o passar dos anos na caminhada com Deus, foi que as coisas que antes eram uma super novidade, elas começaram a se tornar normal. Né? Eu lembro a primeira vez que eu vi alguém orando em línguas, eu falei, doido, que doideira. Que é isso, eu quero isso aí também, tal. Era uma coisa
de outro mundo mesmo, assim. Só que depois eu fui me habituando a isso, e as coisas vão se tornando normais. Eu lembro da primeira vez que eu orei assim, e Deus curou uma dor de cabeça, na hora que eu estava assim. Nossa, só faltou soltar foguete. Fiquei maravilhado. Só que você vai vendo aquilo ali várias vezes. No decorrer da sua caminhada, você vai tendo contato com o sobrenatural de Deus, todos os dias, em todos os cultos você vê alguma coisa. Aí alguém te fala assim: você viu? Fulano entregou a vida para Jesus. Aí você falou: que bênção. E lembra assim que você já viu outras 150 pessoas entregando a vida para Jesus. Aquilo vai se tornando habitual, e aí está um novo desafio. O desafio de você relaxar. Eu queria ler Mateus 16. Se você não quiser abrir, só presta bastante atenção. Mateus 16, a partir do verso 13. Olha que curioso isso. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Jesus perguntando então para os discípulos: quem que esse povo aí está falando que eu sou? Estou traduzindo aqui para o mineirês, tá? E eles disseram: alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Cara, Jesus chegou para os discípulos e falou: e aí, quem que o povo está falando que eu sou? Uns falam que o senhor é João, outros falam que o senhor é um profeta aí e tal. Mas e vocês? Aí vem o Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, isso aí não foi carne nem sangue, foi meu Pai que está no céu que revelou para você. Cara, Jesus glorifica a Deus pelo que Pedro falou. Olha que incrível. Pedro realmente está conectado com o céu. Pedro de fato é um cristão ligado a Deus. Deus falou para ele, revelou para ele, e ele entregou essa revelação maravilhosa. Vamos continuar? Versículo 20 a 23. Então ele ordenou a seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começou a contar para eles os sofrimentos que ele passaria e tal, as dificuldades que ele iria passar. Continuando: e Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Poxa vida, o Pedro tinha acabado de acertar uma, irmãos, entregar algo da parte de Deus. Estava ali Pedro super conectado com Deus. Aí agora ele dá uma bola fora, e aí Jesus fala para ele: porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Uma hora Pedro estava tão conectado, né? E na outra deu essa fora aí. Eu fiquei pensando naquilo que eu estava falando antes com vocês. Pedro fez uma coisa ali tremenda, né? Recebeu de Deus uma revelação e falou aquilo ali para Jesus. Foi tremendo. Aí ele achou que aquilo era habitual. Aí Jesus já falou uma outra coisa e falou assim: não, eu sou o Pedro que acerta todas, meu amigo. O senhor não vai não. Né? O problema quando as coisas começam a se tornar habituais, né? Da gente enxergar como se houvesse um padrão muito linear ali, né? Como a Cris falou, que Deus não é linear.
a gente acha que as coisas vão seguir o mesmo caminho, né? Ah, não, isso aqui é sempre assim e tal. E você acaba relaxando. E quando você abaixa a guarda, é a hora que o diabo vai tentar soprar algo sobre você. Eu vi o pastor Gilberto Araújo, que pregou aqui no Point Rock, uma vez ele falou assim, que o diabo agoniza vendo você ter prazer só para esperar o resultado disso tudo. Então, porque o diabo, quando a pessoa peca, está vivendo o pecado e tal, muitas vezes ela vai sentir prazer. É mentira, né? Falar que não. Muitas vezes ela vai sentir prazer. E o diabo, ele não quer te ver feliz nem por um instante. Então, às vezes você está sentindo um prazer e ele fica ali agonizando, esperando. Porque ele sabe aonde que isso vai dar. E ele espera. Ele espera para ver o tamanho do tombo. Então, quando você abaixa a guarda, você esquece que a guerra continua. Eu e a Flor, eu recebi um puxão de orelha aí do Senhor, esses últimos tempos aí, por causa do excesso de tarefas, né? Quem me conhece sabe que eu dificilmente eu consigo marcar alguma coisa, porque eu fico pegando muitas coisas para fazer. Eu não sei, sinceramente, eu não sei porquê. Na hora que eu olho, eu já estou lotado de coisa para fazer, eu não sei nem de onde veio. Mas aí o Senhor puxou minha orelha. Aquilo já estava começando a me fazer muito mal mesmo. Estava me destruindo. A ponto de interferir na minha saúde. Eu dormia muito pouco e vivia estressado e tal. Deus puxou minha orelha. Enfim, eu e a Flor, a gente saiu, viajou, a gente foi para alguns lugares. E eu falei com a Flor, falei assim, ó, nós estamos de férias, mas o diabo não tira férias não. Muitas vezes a gente está num sentimento assim tão gostoso, né, de paz, relaxando e tal, mas o diabo ele não para, ele não tira férias. E um cristão conectado com Deus, ele também não tira férias de Deus. Você pode abrir um espaço ali, né, na agenda ali e tal, mas do Senhor você não tira férias. Porque se você abaixar a guarda, você vai ver que a guerra não acabou não. E primeiro, voltando aqui, né, porque a gente estava falando, primeiro Pedro usou do natural, né, que é a pergunta de Jesus, com foco no sobrenatural. Então Pedro foi do natural para o sobrenatural. Jesus fez uma pergunta e ele respondeu de uma forma sobrenatural, revelada pelo Pai. Amém? Deu para entender? Depois ele tentou usar do sobrenatural, que era a revelação de Jesus, algo que ele estava compartilhando com eles. Ele tentou usar do sobrenatural com foco no natural. Olhou para aquilo que Jesus falou assim e trouxe para o natural. Não. O Senhor não vai ser crucificado não. Que história é essa? Né? E aqui a gente precisa ter a convicção de que o que rege o natural é o sobrenatural. Então o nosso trabalho está um pouco confuso ou não? Está dando para entender? A nossa caminhada nessa terra, ela precisa ser focada no reino, focada em Deus. A gente não ajunta tesouros aqui na terra por isso, porque o nosso foco precisa estar no céu. Amém? Vocês estão ligados? E em Mateus 4, você vai ver Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele foi, antes dele iniciar de fato seu ministério ali, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. E lá, o que o diabo fez? Ofereceu para ele, né? Saciedade, né? Transforma essas pedras em pão, né? Poder, né? O povo perseguia Jesus. Mas qual que era a ideia do diabo? Pula daqui, ó, que na Bíblia diz que os anjos vão segurar sua mão, nem seus pés vão ser feridos nas pedras. Né? Então o poder, né? Eu posso te dar tudo isso se você prostrar e me adorar, né? Então o diabo ficou oferecendo ali coisas que alimentam o ego, que alimentam o corpo, coisas que alimentam o poder, né? A autoridade humana, enfim. Jesus rejeitou isso.
Uma coisa que eu queria te falar hoje, né? Não aceite as propostas que Jesus rejeitou. Não aceita o que Jesus rejeitou. Se Deus tem algo para te dar, amém, que maravilha. Se Deus quer transformar a pedra em pão para te dar, glória a Deus. Mas se Deus quiser fazer, não aceita propostas do diabo. Não aceita coisas que não veio do céu para você. O que Jesus rejeitou, rejeite. Rejeite, seja conectado. O que eu quero focar hoje é isso. É ser conectado com Deus e não com o mundo. A gente leu lá. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É um desafio, irmãos, porque isso vem sido colocado de forma disfarçada. O diabo, ele sempre joga desse jeito. Ele não te dá algo absurdo. Ele mistura aquilo ali na verdade, te dá uma sopa de lixo misturado com uma sopa boa. Ele mistura aquela porcaria toda e te entrega. Então nós temos que ter fundamento, raízes na palavra. Se você quer caminhar com Deus de verdade, conheça as Escrituras. Faça mais do que vir a um culto. Sabe, cesse algumas coisas da sua vida. Eu sei que adolescentes aí, principalmente, acredito que é uma grande luta com, às vezes, as conversas dentro de sala, né? Às vezes alguém vai lá e fala uma coisa que não deve, puxa um assunto que não convém. Assuma seu compromisso com Deus a ponto de rejeitar essas coisas. Se ter fundamento na palavra, cara. Porque não vale nada, irmãos, a gente ser aceito no mundo e rejeitado por Deus. Você não precisa se disfarçar de alguém mundano, né? Não precisa. Não é isso. Você não precisa ser um cristão com fantasia de mundo. Seja um cristão em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Tem estratégias para pregar para as pessoas e tal, mas você não precisa vestir uma capa, vestir uma roupa que não é para você. Isso me lembrou aqui, quando Davi foi lutar contra Golias, né? Foi oferecido a ele a armadura que não cabia nele, cara. Você não precisa colocar uma roupa, uma capa, né? Que eu estou falando, uma estética, sei lá, cara, fingir que você é do mundo. Não precisa. Não tenha vergonha de ser um cristão mesmo. Isso é um privilégio. E depois da bola fora de Pedro, né? Jesus ensina no versículo 24 assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. A gente não pode buscar a Deus, o Jesus da ressurreição apenas. A gente busca o Jesus da cruz. Ele primeiro morreu para depois ressuscitar. Às vezes as pessoas estão querendo só as bênçãos, né? Só as bênçãos. A gente leu lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não busque o reino de Deus por causa das coisas que serão acrescentadas. Busque o reino de Deus porque Ele é de Deus. Tenha profundidade em Deus. Para de usar Deus como um gênio da lâmpada. Você só chega para Ele, pede. Ó, os meus desejos são esses aqui, tá? Aí o senhor faz isso aqui, que não sei o quê. Aí quando Deus fala não, você estica um beijo lá e sai. Fala, agora eu não quero servir esse Deus não, porque isso não existe não, porque eu pedi e não fez. Eu já ouvi isso, cara. Não, Deus não existe não, porque eu orei para Ele fazer tal coisa e Ele não fez. Eu falei, mas o que é isso? Deus, Ele é soberano. A gente não deve buscar Ele por interesse. Cara, já é espetacular demais Deus ter interesse em nós, cara. Seja sincero. Você na posição de Deus, você se aceitaria? Eu não me aceitaria não.
O amor de Deus é espetacular, irmãos. A gente precisa ser conectado com o sobrenatural, ligado em Deus 24/7, como eu falei na conferência. É ligado em Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ah, mas eu não consigo, tem vezes que eu dou uma vacilada. Levanta e continua. Sabe? Ah, mas tem dia que eu acordo mal. Eu já ouvi o pastor Juscelio falando assim: o seu emocional não dita o seu espiritual. A gente tem a tendência de achar que se você acordou meio mal ali, porque você está mal espiritualmente. Não, não é isso. O seu espiritual é ditado por Deus. Se você acordou meio mal, mergulha na palavra, declara aquilo que Jesus já declarou sobre você. Você é mais que vencedor. Olha que maravilha. Independente da situação que você passe, você é mais que vencedor. Qual que é o maior medo que assola a humanidade? A morte. E você mesmo se morrer, vai viver. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem jeito, irmãos. Deus, Ele nos ama de um jeito que, cara, é um privilégio estar com Ele todos os dias. E estar conectado com Ele todos os dias. Isso é maravilhoso. Não joga fora isso. Não abra mão dessa conexão com Deus pelas coisas que o mundo oferece, porque não vale a pena. Não vale a pena. Eu vejo pessoas que tiveram comigo lá atrás, né? No início, enfim, antes da minha conversão, tiveram comigo ali e hoje lutam para sair daquilo, lutam para abrir mão de tudo aquilo que adquiriram com o passar do tempo, né? Vícios e tudo, e tem dificuldade, irmãos, muitas dificuldades. Não espera chegar, né, num lugar escuro para saber que a luz é importante, né? Dê valor a ela. O espiritual rege o natural, né? E não o contrário. Eu queria, para finalizar, orar mais uma vez com vocês. Agora eu consigo fazer no tempo certo. Mas eu queria orar com vocês. É muito importante, irmãos. Vocês aí, adolescentes, jovens, é muito importante você guardar tudo isso, né? Guardar todas essas palavras que são ministradas aqui todo sábado, você viver isso mesmo. Eu tenho certeza que você vai evitar um monte de problemas. Tenho certeza. Que a gente realmente seja cristãos verdadeiros, né? Não cristãos mundanos, né? Porque isso aí não existe, não. Amém?